Olá, graça e paz. Que bom poder estar compartilhando esse vídeo com você, poder gravar esse vídeo da leitura bíblica do capítulo 24 de Gênesis. Isso mesmo, capítulo 24 de Gênesis. Através desse vídeo eu quero compartilhar a leitura desse capítulo com você. Mas antes eu queria convidar você a clicar, a dar um clique aí, se inscrever no meu canal. Nós temos o objetivo, eu sou o pastor Geraldo Magela, e o objetivo é nós divulgarmos a palavra de Deus. Então, eu e você juntos podemos fazer isso. Vamos aí, só inscreva aí no meu canal e aí nós vamos juntos divulgar a palavra de Deus. Amém? Vamos de palavra de Deus? Vamos de leitura bíblica? E era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saístes? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor deu, o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás meu filho para lá. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e girou segundo o resolvido. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse contigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me respondeu: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designastes para teu servo Isaque, e nisso verei que usastes de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando em despejar o cântaro no bebedouro,
correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Ele perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filha de Milca, a qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida. Porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o proposto a que venho. Labão respondeu-lhe: diz. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e pratas e ouros, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu-lhe tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu senhor, irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te derem desobrigado, estarás no meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do seu cântaro. E ela me respondeu: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava eu ainda no meu íntimo quando saiu Rebeca trazendo seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela apressou e, abaixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi
e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filha de Naor, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhes pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor, Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu Senhor uma filha de seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu Senhor, fazei-mo saber, se não declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Tome-a e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse ao servo: permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-lo pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: eis nossa irmã, se tu, a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, sua mãe. Isaac conduziu-a à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Aleluia! Capítulo 24 de Gênesis. 67 versículos que nós podemos esboçá-lo da seguinte maneira. Versículo 1 ao 9, uma esposa para Isaac. Versículo 10 ao 14, a oração do servo de Abraão. Versículo 15 ao 20, a disposição de Rebeca. Versículo 21 ao 27, a resposta de Deus. Versículo 28 ao 32, bem acolhido. Versículo 33 ao 49, propósito revelado. Versículo 50 ao 61, permissão concedida. E versículo 62 ao 67,
o casamento de Isaac e Rebeca. Em Gênesis 24, após a morte de Sara, vemos que Abraão quer encontrar uma esposa para seu filho. Antes, se una a Sara em sua morte. Antes que ele, Abraão, se une a Sara em sua morte. Contudo, seu desejo era que ele casasse com alguém que fizesse parte da sua família. Algo comum naqueles dias era o fato de os pais decidirem com quem seus filhos casariam. Mesmo permanecendo em Canaã, uma terra que lhe era dada pelo Senhor, o patriarca não queria que seu filho casasse com uma estrangeira, algo completamente contrário ao que fez Agar por Ismael, permitindo que ele casasse com uma egípcia. Você vai ver em Gênesis 21, versículo 21. A atitude de Abraão era fruto de uma obediência à direção de Deus. Ele não queria que a mulher de seu filho fosse uma ímpia que seguisse as práticas que aborreceriam ao Senhor. Com isso, ele pediu a seu servo Eliezer que viajasse à sua terra natal, Ur dos Caldeus, e procurasse uma das filhas de seus parentes para casar com Isaac. Versículo 5. Tendo ouvido as instruções, Eliezer pediu ao Senhor que fosse bondoso com Abraão, seu senhor, e lhe concedesse sucesso em sua missão. Versículo 12. Fica muito claro aqui que a fé de Abraão alcançou as pessoas que o serviam, o seu bom testemunho junto a Sara e a intervenção de Deus lhe dando Isaac. Fez com que essa família se tornasse uma referência na obediência, nas promessas e na bênção do verdadeiro Deus. Aleluia, glória a Deus. Aprendemos com esse relato que devemos pedir a direção de Deus em nossa vida. Mesmo diante de situações que julgamos estar sob nosso controle, com certeza a escolha de Deus é melhor. Para ter certeza de que não cometeria erros, Eliezer pediu ao Senhor Deus que lhe desse um sinal. Para isso, ele estabeleceu alguns critérios em oração e aguardou resposta. Você pode ver lá no versículo 14. Você pode conferir ali no versículo 14 esse pedido, que Eliezer fez para que Deus o direcionasse. Então, aqui continuando aqui, para ter certeza, seguindo a direção de Deus, envolve dedicação e cuidado com os detalhes. E o servo de Abraão queria ter certeza de que estava voltando com a esposa escolhida por Deus para seu filho. Ou seja, seguir a direção de Deus envolve o quê? Dedicação e cuidado com os mínimos detalhes. E o servo de Abraão, Eliezer, queria ter certeza de que estava voltando com a esposa escolhida não por ele, mas por Deus, para o filho do seu Senhor, que seria Isaac. Que possamos ter o mesmo cuidado em nossos dias, de ao nos submeter à direção de Deus, ter a certeza de que estivemos atentos aos mínimos detalhes. Enquanto ainda orava, Rebeca apareceu. Eliezer percebeu como era bela, mas não era isso que ele procurava. Vendo que ela tirou água do poço, ele lhe pediu um pouco de água e de maneira generosa ela serviu não apenas ele, mas também seus animais. Uma tarefa árdua, principalmente para uma mulher, conforme havia pedido em oração. O fato de Eliezer ter especificado em oração a jovem que desse de beber aos animais acrescentava um valioso grau de dificuldade à seleção da esposa, pois o costume da época era de servir aos viajantes, não
aos seus animais. Rebeca foi aprovada por Deus para ser mãe de nações, porque fez além do que foi pedido. Que grande lição! Vivemos em um contexto onde as pessoas estão mais preocupadas em ser servidas, honradas e cuidadas, mas muito pouco querem servir e se doar. Por último, percebendo que o Senhor havia respondido sua oração, Eliezer o adorou e agradeceu por seu cuidado e instrução. Após isso, ele apresentou a Rebeca e contou-lhe seu objetivo. Em seguida, foi à casa de seus pais, que era Betuel, irmão de Abraão. Ele lhes contou toda a história. Betuel e Labão, irmão de Rebeca, perceberam que era plano de Deus e concederam sua bênção para que ela seguisse com Eliezer. Por fim, foi dada a Rebeca a oportunidade de escolher se seguiria com aquele homem ou não. E ela respondeu que sim. Ela estava disposta a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Ao voltar para Canaã, ela casou com Isaac, fato que dá início à transição de histórias entre Abraão e Isaac, assim como a Eliezer e o desejo de Deus, assim como a Eliezer é o desejo de Deus nos instruir e dirigir nas mais diversas rotas da vida, e com isso nos fazer prósperos e abundantes em tudo que as nossas mãos fizerem. Contudo, é necessário fé e disposição para segui-los. Glória a Deus pela leitura do capítulo 24 de Gênesis, com esse pequeno comentário. Eu quero convidar você a ler, reler, a meditar na palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra de Deus, é muito importante você ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Então, que você possa degustar mais e mais da palavra de Deus. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração do pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, onde eu estarei lendo e compartilhando, tecendo alguns comentários do capítulo 25 de Gênesis.